Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre preconceito linguístico. Vamos lá! Será que eu preciso mesmo ser culta e literata para poder vir aqui conversar de literatura com vocês? Será que eu preciso escrever de forma culta nas minhas redes sociais para poder ser respeitada? Será que o brasileiro tem a obrigação de saber todas as normas gramaticais da sua língua? E ainda, será que eu preciso saber pronunciar todas as palavras e nomes próprios de línguas estrangeiras? A resposta claramente para todas essas perguntas é não. Porque você sabia que esse preconceito linguístico também é uma forma de discriminação social? Parem, gente, de associar pessoas que pronunciam errado a pessoas burras. Gente burra é essa que discrimina o outro, que não teve os mesmos privilégios e acesso à educação que ele teve. Sabe o que acontece? É que ao longo do tempo foi feita uma inversão de realidade histórica. As gramáticas, elas foram escritas precisamente para descrever e fixar regras e padrões, as manifestações linguísticas que eram usadas espontaneamente por esses escritores considerados dignos de admiração, modelos a serem imitados. Ou seja, a gramática normativa é decorrência da língua, é subordinada a ela, depende dela. Como a gramática passou a ser um instrumento de poder e controle, surgiu essa concepção de que os falantes e os escritores da língua é que precisam da gramática. E tudo que eu tô falando aqui pra vocês eu não tirei da minha cabeça não, tá, gente? Parte eu retirei do livro do Marcos Banho, que se chama Preconceito Linguístico, e parte eu analisei através de conversa com professores da língua portuguesa, professores de línguas estrangeiras, pessoas envolvidas com linguística, tá? E quase 100% das opiniões batem quando a gente fala de preconceito linguístico. Existe muita balela que circula por aí, que serve como alicerce desse preconceito linguístico. Eu que sempre li muito, eu sempre acreditei que eu falava bem, que eu falo bem, ou não, por causa da leitura. Acho que muita gente pensa assim. Só que agora eu percebi que não é preciso estudar gramática para falar bem, para falar certo. Que erro de português é uma coisa e erro de ortografia é outra coisa. Mas muita gente não sabe a diferença. Você já ouviu falar do mito que no Maranhão se fala o melhor português do Brasil? Sabe por quê? Essa concepção, ela existe porque no Maranhão, o português é mais fiel ao português de Portugal, levando em consideração imigrantes e descendência diretas portuguesas. Mas então eu fui conversar com alguns maranhenses e eu percebi que essa característica do português correto, né, certinho, mais próximo ao português de Portugal, é uma coisa já que não existe tanto, era uma concepção dos anos 50 ou 60. Mas até hoje se fala muito sobre isso e alguns alegam que lá no Maranhão não existe sotaque. Gente, todo brasileiro tem sotaque. Agora vamos pegar tudo isso e levar em consideração o ensino no nosso país, que é muito pobre e deficiente, né? Isso sem levar em consideração as pessoas que não têm acesso à educação, que não são poucas também. Vamos de exemplo, aqui em São Paulo eu pronuncio nós. Nós estamos, nós gostamos. É o meu sotaque, faz parte da forma como eu aprendi a falar aqui. Desde criança aprendi a falar nós. Mas eu estive no Rio recentemente, eu tenho muitas amigas que são cariocas. E como elas falam nós por lá? Nós. Ai, gente, até é feio, né? Tentar imitar sotaque, mas é nós. E pronto. Agora você vai chegar pra mim e dizer o quê? Uma pessoa que escreve nós, porque ela pronuncia nós, ela aprendeu assim, mas ela não teve acesso à educação, então ela presume que se escreva da forma como ela fala. Você vai dizer que essa pessoa é burra? Gente, vamos utilizar menos a língua como forma de preconceito. Já tem preconceito para tanta coisa nesse mundo. Isso é exclusão social. Nas sociedades ocidentais, a língua oficial sempre foi objeto de investimento político. As línguas, elas são codificadas pela gramática, pelos dicionários. Elas são objetos de pedagogia. Elas são ensinadas. E é claro que essa língua normatizada nunca corresponde à língua que nós falamos no dia a dia. As formas usuais da língua. Sempre há uma distância muito grande entre o que as pessoas realmente falam e a língua oficializada e padronizada.
É como se te dissessem, você tem que se comportar assim, mas eu não vou te ensinar o que o assim significa. Isso é para as classes dominantes terem, além de outros controles sociais, o controle da língua também. É o que o Pierre Bourdieu chama de língua legítima. As classes dominantes, elas reconhecem a língua legítima, mas não a conhecem de fato. Ou seja, elas sabem que existe um modo de falar bonito, elegante, correto, mas elas não têm acesso a ele. Nessas sociedades e nessas culturas muito centradas na escrita, o padrão sempre se inspira na escrita literária. Falar como os grandes escritores escreveram é um objetivo místico que as culturas letradas propõem. Como ninguém fala como os grandes escritores escreveram, a população inteira, em teoria, fala errado, porque esse ideal é praticamente inalcançável. Entretanto, é muito contraditório, porque os ensinos tradicionais da língua dizem que temos que imitar os clássicos, mas ao mesmo tempo somos proibidos de fazer o que os grandes escritores fazem, que é a licença poética. Como nós aprendemos na escola, ela é permitida àquele que, em teoria, sabe tão bem a língua e a gramática que pode se dar ao luxo de desrespeitar as normas. E a diferença entre a licença poética e o erro gramatical é praticamente o quê? A classe social. Uma pessoa, pela sua própria origem social, se dá o direito e tem o direito reconhecido de falar como quiser. Outra, por outro lado, também por sua origem social inferior, vamos colocar assim, não tem esse direito. Ela está falando errado. Vamos nos lembrar, gente, regras de língua são convenções temporárias. Não precisamos falar sempre como a gramática sugere. Muitos até já caíram em desuso, soariam bem estranho nos dias de hoje, no nosso cotidiano. Eu vi um exemplo e eu achei ele perfeito. É como a caligrafia. Não é porque sabemos fazer uma letra caprichada, digna de um convite de casamento, que vamos sair por aí escrevendo até lista de supermercado com letra rebuscada, né? E aí então que entramos na censura sobre as formas da escrita adotada nas redes sociais e nas vias de comunicação virtual. Será que quando você abre uma rede social, você está procurando um texto culto para ler? Ou é só uma rápida distração durante o seu dia, no seu horário de almoço? Na correria do dia a dia, gente, abrimos as redes sociais às vezes para passar o tempo, para ter uma distração, para ver o que o pessoal está comentando no momento. Eu acho que um texto, um diálogo culto, né, seguindo todas as normas gramaticais corretas, não cabe bem aí. Na internet, textos rebuscados são pouco atrativos, gente. Nós buscamos fácil compreensão e dinâmica na leitura. Mas isso já é parte de uma outra conversa sobre marketing, comunicação, enfim. O que você precisa entender não é porque uma pessoa escreve com abreviações ou de uma forma despojada numa rede social, é que ela é burra ou que ela não sabe escrever a nossa língua do jeito correto. Mas como eu já disse, não que isso também seja um problema, não é mesmo? Ninguém tem obrigação de conhecer a escrita culta para poder se comunicar no dia a dia informalmente, né? Então agora podemos passar para quê? Mais uma variante do preconceito linguístico, que é zombar de quem não conhece a pronúncia de nomes e palavras estrangeiras. Gente, brasileiro tem essa mania, né? De querer pronunciar palavras estrangeiras corretamente. Você sabe que o nosso alfabeto sofre variação fonética, né? Vamos no exemplo da letra W? Nomes com origem britânica ou americana que possuem a letra W, elas são pronunciadas com som de U. Já nomes de origem germânicas com W são pronunciadas com som de V. Tá entendendo porque não podemos cobrar uma pronúncia correta, assim, das pessoas? Teríamos que fazer uma pesquisa antes de falar qualquer coisa. E ainda assim correr o risco de errar, porque como dizia a minha professora, o nome próprio ainda está sujeito a variações fonéticas impostas pela família. Fica complicado, né? Vou contar pra vocês a minha experiência de quando eu morei no Japão. Lá ninguém se esforçava por pronunciar meu nome corretamente. Eu sempre fui chamada, durante as consultas do pré-natal, no ambiente de trabalho do meu esposo, de Andoria. Andoria. E ponto, gente. Mesmo que eu corrigisse, isso seria irrelevante para eles. Mesmo porque não é questão de esforço. Algumas pessoas jamais conseguirão pronunciar certos fonemas. Então não é mais digno abrasileirar do que falar um inglês tosco? Eu acho mais digno admitir a limitação e falar na humildade do que se meter a besta de falar um inglês mal falado. Mas agora você vai me dizer assim, Andréia, não é tão difícil caprichar nas pronúncias dos nomes em inglês. E eu sei, mas isso é para quando você estiver falando inglês. Em especial, sabe aquelas situações que tem uma pessoa que não fala português? Porém, se você estiver falando português, como eu estou aqui agora falando com vocês,
e eu precisar dizer, por exemplo, o nome de um autor, de um ator, de uma banda, de uma marca em inglês ou em qualquer outra língua estrangeira, não custa nada eu usar a pronúncia brasileirada, porque vocês sabem, né, que muitas palavras nossas foram abrasileiradas de outras línguas, né, que já inclusive estão no dicionário e tudo mais. Então não há problema algum em abrasileirar palavras. E, gente, principalmente na presença de pessoas que não falam a língua estrangeira. É muito mais inclusivo. Vocês já pararam para pensar que pronunciar nomes em inglês corretamente implica em pronunciar outros idiomas também corretamente? Implica no mesmo cuidado com palavras árabes, gregas, russas, mandarim? Ou é apenas puxação de saco fonética com o inglês? Com o resto do mundo pode abrasileirar, então. Com o inglês não, é isso? É evidente que nem todo mundo que capricha na pronúncia do inglês fala para esnobar ou para demonstrar conhecimento superior. Claro que não. Mas é inegável que essa é a primeira impressão que passa. Fora que é totalmente elitista corrigir as pessoas em público de forma humilhante. Vocês estão conseguindo enxergar que nós voltamos a falar de preconceito linguístico? E de preconceito social? Na dúvida, você joga o nome no Google Translator, clica na pronúncia em português. Lá vai sair a forma ideal de você pronunciar aquele nome próprio, ou aquela palavra muito estranha, abrasileirada no nosso português. É evidente que você não precisa falar tudo do jeito que se escreve, né? Existem palavras do nosso cotidiano que já estamos habituados a falar em inglês, né? Por isso que eu vou começar a esculachar. Mas também não vou ficar chamando o botão delete de delete ou Facebook. Ou então fazer como esse cara aqui nesse vídeo do Porta dos Fundos, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Gente, eu vou deixar claro aqui de uma vez por todas. Eu não estou aqui ensinando língua estrangeira nenhuma. Eu nem mesmo estou aqui ensinando a minha língua materna. Eu estou aqui conversando sobre literatura, sobre o que eu leio, sobre o que eu vivo e o que eu gosto, usando o meu português com sotaque abrasileirado como via de comunicação atingível a todas as classes sociais do meu país em português. Espero que esse vídeo tenha ficado bem claro em sua intenção e que agora você pense duas vezes antes de agir com preconceito com outras pessoas, muitas vezes porque elas não têm uma cultura estrangeira, muitas vezes porque ela não teve acesso à educação, ou porque ela mora numa região muito longe da região em qual você mora, por exemplo, gaúchos, de nordestinos. Quando a gente critica alguém pela fala, pelo modo corriqueiro como a pessoa conversa, nós estamos agindo com preconceito social. Fico por aqui, gente. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, estão aqui embaixo. Você gostou desse vídeo, gostou do meu canal, se inscreve, não deixe de apertar o sininho aqui para receber as notificações assim que eu posto os vídeos, tá bom? Um beijinho, até o próximo!